Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula da disciplina de Cálculo Numérico. Nessa videoaula iremos revisar o método de Newton-Raphson que estudamos durante as aulas presenciais. Anteriormente vimos o método do ponto fixo, que é considerado como método aberto, já que não será preciso estabelecer o intervalo onde a raiz estará localizada para realizar os cálculos. Este método de Newton também é considerado como um método aberto, porém ele considera as derivadas da função no ponto escolhido para a gente obter novas aproximações para a raiz da função. Este método ele funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente determina o valor inicial e a derivada da função f de x. Segundo passo, a partir desse valor inicial, determinamos novas aproximações para a raiz, fazendo o seguinte. Essa nova aproximação que eu estou simbolizando por xi mais 1 vai ser igual à aproximação anterior menos a imagem dele na função f, dividido pela imagem dele substituído na derivada da função. E aí, nós vamos para o terceiro passo, que consiste em verificar se o módulo do erro relativo percentual é menor do que o epsilon dado. Em caso positivo, a gente para o processo e em caso negativo, a gente volta ao passo 2. Como exemplo, nós vamos utilizar a mesma função que a gente utilizou lá no método de iteração ponto fixo e vamos considerar também que o x inicial vai ser igual a zero. Então, antes de construirmos o método lá no Excel, a gente deve calcular aqui a derivada dessa função. Bom, a derivada dessa função vai ser o seguinte, f' de x igual a derivada de Euler elevado a menos x, que nesse caso eu vou derivar o expoente por ela mesma. Então vai ficar menos Euler elevado a menos x, menos a derivada de x, que no caso é 1. Então essa é a derivada que a gente vai utilizar nas fórmulas que vamos construir lá no Excel agora. Aqui no Excel, pessoal, como eu já disse anteriormente, os cálculos eles são realizados de forma rápida, mas vocês podem fazer também manualmente com o auxílio de uma calculadora científica. Para isso, a gente vai seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos construir o cabeçalho da nossa tabela, inserindo a sigla N, que é para indicar o número da iteração, o x estrela, que é para indicar o valor da raiz em cada iteração, f de x estrela, que é para indicar a imagem do meu x estrela na função, e f' de x estrela, que é para armazenar as imagens do meu x na derivada da função. E, por fim, o módulo do erro relativo percentual, que vai servir como o critério nosso de parada nesse processo. Bom, aqui na coluna A, nós vamos criar uma lista de iteração, colocando o 0 e depois o 1. Selecionamos os dois e vamos criar uma lista de iteração aqui, como nós já fizemos nos vídeos anteriores. Aqui no meu x estrela, na célula B2, eu vou digitar o valor inicial, que no caso a gente já definiu que vai ser 0. Aqui na célula C2, eu vou calcular a imagem desse 0 na minha função f, que nesse caso é exponencial elevado a menos x. Então aqui eu vou escrever a fórmula. ESP de menos esse valor, que é o meu valor de x atual, fecho parênteses, menos o valor de x atual, então vou clicar aqui no meu 0 novamente. Veja que ele colocou a fórmula aqui em função da célula B2, que contém o nosso valor inicial. Vou apertar Enter, deu o resultado igual a 1, e aí a gente vai copiar essa fórmula para as demais células também. Aqui na célula D2, eu vou calcular a imagem desse meu x, só que agora na derivada da função, que nós obtemos anteriormente, que é igual menos ESP, que é exponencial, do valor negativo x aqui, ou seja, menos B2. Fecho parênteses. Esse resultado, conforme a gente viu lá na derivada, deve ser subtraído por 1. Dou Enter e a gente obteve aqui, no caso, menos 2. Vamos copiar também essa fórmula para as demais células, vai ficar dessa forma. E aqui agora na célula E3,
nós vamos calcular o módulo do erro relativo percentual em referência ao valor atual de x e o valor anterior dele. Então, a gente vai digitar a seguinte fórmula: igual ABS, abre parênteses, novamente, vou clicar aqui no B3, menos B2, fecho parênteses, e divido o B3. Fecho parênteses para fechar a nossa fórmula ABS, né, de valor absoluto, e vou multiplicar isso tudo por 100, para deixar isso em porcentagem. Dou Enter e apareceu esse resultado, porque, novamente, nós estamos fazendo uma divisão por zero aqui nessa fórmula. Mas quando a gente atualizar o valor de x, aqui vai desaparecer esse erro. Vamos copiar também essa fórmula para as demais células e vai ficar dessa forma. Agora a gente vai aplicar o método, né? Nessa nova iteração, o valor de x vai ser o valor anterior, ou seja, igual, eu vou clicar aqui no zero, menos a imagem do zero substituída na função f, ou seja, vou clicar aqui nesse 1, e vou dividir pela imagem desse valor anterior substituído na derivada da função, ou seja, vou clicar aqui nesse menos 2 para copiar o valor dele e construir essa fórmula aqui. Vou dar Enter e observe o que aconteceu. Aqui ele automaticamente já calculou para nós a imagem desse 0,5 na função f e a imagem desse 0,5 na derivada dela. Aqui nós obtivemos o módulo do erro relativo, que foi igual a 100, então a gente não atingiu a precisão. Aqui agora na célula B4 eu vou copiar essa fórmula anterior, ou seja, nós vamos aplicar novamente aquela fórmula lá de iteração, que é pegar esse valor anterior menos a divisão entre esses dois valores, né, que é a imagem dele dividido pela imagem dele obtida na derivada da função. A gente obtém esse valor, aqui está novamente calculada a imagem dele na função f, aqui a imagem dele na derivada da função, e o módulo do erro relativo agora já caiu, né? Ficou em 11,7. Bom, então a gente não vai parar aqui agora, nós vamos para a terceira iteração, vamos copiar aqui novamente essa fórmula, né? Ou seja, aqui eu calculei esse valor a partir do valor anterior, menos a divisão entre esses dois valores. Obtivemos esse resultado, que aqui ele já calculou a imagem dele na função f, aqui a imagem dele na derivada dessa função, e aqui eu tenho, no caso, o módulo do erro relativo percentual, que neste caso é menor que a precisão que foi dada. Então, nessa situação, a gente consegue concluir que a raiz dessa função, com a precisão que foi dada, é igual a 0,56714. Esse método de Newton-Raphson, pessoal, ele é ótimo para determinar as raízes de uma equação, porque na maioria das situações ele vai convergir mais rápido, e a precisão do valor encontrado é a melhor se a gente comparar com os outros métodos. Por exemplo, no método de iteração do ponto fixo, que a gente utilizou essa mesma função, nós fomos obter uma aproximação para a raiz da função lá na 12ª iteração. Aqui a gente já obteve na terceira. Porém, dependendo da função, essa convergência ela pode ser mais lenta que os demais métodos. Vamos ver um outro caso. Neste exemplo, nós temos o seguinte: determina a raiz positiva de f de x igual a x elevado a 10 menos 1, usando o método de Newton-Raphson e uma aproximação inicial x igual a 0,5. A derivada dessa função, nós já sabemos, é igual a 10 vezes x elevado a 9. Não é? Então, aplicando agora essas informações lá no Excel, para criar o método, nós vamos obter o seguinte. Aqui no Excel eu já tenho pronto uma tabela para representar um método de Newton, partindo do valor inicial igual a 0,5. Aconselho vocês a fazerem o mesmo no computador de vocês, para ver a aplicação do método de Newton para este exemplo. Só não aconselho fazer manualmente, porque para a precisão que foi estabelecida, que foi 0,5%, o método de Newton só vai convergir lá na 41ª iteração. Observe que o módulo do erro relativo aqui é menor do que 0,5% apenas nesse caso. Se a gente utilizasse o método de bisseção, a gente iria observar
que a aproximação para a raiz é obtida aqui na sétima iteração, porque o módulo do erro relativo é menor que 0,5%. Mas se comparar os valores obtidos aqui para essas duas raízes, ó, o método de Newton a raiz é essa, e no método de bisseção nós temos esse valor aqui. Vocês podem observar que o método de Newton tem uma raiz mais aproximada do que do método de bisseção. Essa função, x elevado a 10 menos 1, ela tem uma raiz positiva igual a 1, exatamente. Então, pelo método de Newton, por mais que ele levou ali mais iterações para encontrar uma aproximação para essa raiz, ele tem ou apresenta uma iteração mais precisa do que o método de bisseção. Então, aí agora é uma situação que compete a você decidir qual método vai ser utilizado, se vai priorizar a questão de ser mais rápido ou ser mais preciso. Bom, pessoal, na próxima aula então a gente vai finalizar o estudo desses métodos de achar uma raiz para uma equação, que é um método da secante, que ele tem uma convergência mais rápida, próxima ao que a gente obteve aqui para o método de Newton, mas ele dispensa o uso de derivadas, o que pode ser interessante para alguns tipos de funções. Então é isso, bons estudos e até a próxima videoaula.